Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós vamos falar sobre transgenia. Comigo no estúdio da TV Educativa está o professor Ricardo Ayub, do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, bem-vindo. Boa noite, Ney. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui podendo trocar ideias sobre assuntos que nós trabalhamos, né? Eu é que agradeço a sua presença e o seu conhecimento que o senhor vai dividir conosco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, transgenia. Vamos conversar com o professor Ricardo Ayub, do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu gostaria de começar pelo básico, já que se trata de uma TV educativa, e primeiro que a gente pudesse definir o que é transgenia. Transgenia é o fato de você transferir um material genético, um gene, de uma espécie para outra. No meu caso, vegetais, mas a gente também usa em bactérias, em leveduras, como material de trabalho dentro do laboratório. E, basicamente, o intuito desse tipo de modificação genética segue que lógica? A lógica, por exemplo, de uma produtividade maior, no caso da lavoura, ou então de alimentos mais resistentes, como é o caso da soja, que é resistente a um produto químico específico, que é o glifosato. Basicamente, qual é o objetivo da transgenia? Veja bem, existem vários objetivos. Eu, por exemplo, uso os transgênicos como modelo de estudo. Então, o fato de desenvolver uma planta transgênica serve, no meu caso, para entender qual é a função que aquele gene tinha na planta. Quais são as consequências de eu aumentar a expressão do gene ou anular a expressão do gene na planta, no meu caso específico, no fruto. Eu estudo a maturação. Então, o que acontece com a maturação do fruto quando eu inibo a expressão de um hormônio? Agora, do ponto de vista comercial, tem vários usos. Você pode ter uma planta resistente ao herbicida, que foi o primeiro caso mais famoso aqui na região, da soja RR. Você pode ter resistência a um inseto. Você pode ter uma planta que consiga usar melhor o adubo fertilizante que você põe no solo. Você pode ter uma planta com uma qualidade nutricional melhor, uma soja com teor de milho, uma soja com teor de óleo melhor, um milho com teor de proteína melhor. Então, as possibilidades são muito grandes. Eu posso ter, por exemplo, uma planta que resista melhor à geada, ou à seca. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Dentro desse leque que se abre, fica a seguinte pergunta. Como é feita a transferência do gene desejado em uma planta para a planta que se quer produzir ou cultivar, no seu caso específico de agronomia? Então, como é uma TV educativa, eu vou dar uma explicação assim, bem tranquila, bem pausada. Em 1970, um francês chamado Jacques Morel, ele começou a perceber, olhando as plantas, que as plantas desenvolviam um tumor. Isso é muito comum em roseira. Às vezes você olha uma roseira e ela tem lá um desenvolvimento anormal. Então ele começou a estudar aquele desenvolvimento anormal e ele percebeu que ali haviam bactérias. Aí ele começou a estudar a bactéria e percebeu que eram agrobactérias, ou seja, bactérias de solo, que vivem no solo. Esse agrobactério, estudando esse agrobactério, ele percebeu que ele tinha, além do genoma da bactéria, um outro DNA circular chamado plasmídio. E neste DNA circular, ele percebeu que tinha uma região que era transferida para a planta, que a gente chama de DNA de transferência. E nesta região de transferência desses agrobactérios que nós dizemos selvagens ou virulentos, existiam genes de hormônios que codificavam para hormônios. Isso fazia, então, que essa produção de hormônio
de uma maneira desregulada da planta, causasse o tumor. Então, o que ele fez? Ele, estudando esse agrobactério, ele retirou desse plasmídio os genes causadores de hormônios, os genes responsáveis pela produção de hormônios que causavam o tumor. Quando ele fez isso, nós passamos a chamar essas bactérias de avirulentas, né? E aí, no lugar desses genes que ele retirou, ele deixou um espaço para nós colocarmos o que seria o gene de interesse, de resistência a herbicida, de resistência ao inseto, de uma qualidade nutricional melhor. E com isso, surgiu então a possibilidade de transferir então os genes para a planta. Em 1983, agora não me recordo se é 73 ou 83, surgiu a primeira planta transgênica, né? E a partir daí, os estudos foram avançando, até que em 1994 surgiu o primeiro produto transgênico, que foi um tomate. Não um tomate que resistia mais ao tempo, demorava mais para estragar. O tomate longa-vida, como é conhecido. Pode ser chamado de longa-vida, mas no tomate não pode passar essa impressão para pessoas, porque no tomate tem algumas mutações naturais, como rim, como nó, são siglas, abreviaturas em inglês, que esses tomates eles demoram mais para amadurecer ou eles não amadurecem. E aí, por cruzamento no melhoramento clássico, você pode ter tomates longa-vida que não são oriundos de transgenia, né? Até porque eu creio que no Brasil não tem nenhum tomate transgênico liberado para cultivo, né? Entendo. Bom, então esse foi o método desenvolvido através do agrobactério, que nós chamamos de um método indireto, porque depende da bactéria para fazer a transferência do gene. E outros métodos são ditos diretos, porque você transfere o gene direto para a planta. Um deles é o chamado de bombardeamento ou biobalística. Tá bom assim eu explicando dessa forma? Claro, sim. Uhum. Um deles é chamado de bombardeamento ou biobalística. O que ele faz? Você tem um gás, que é o hélio, que ele passa por uma câmara de pressão, e ali naquela câmara de pressão tem um disco de ruptura. Nesse disco de ruptura tem micropartículas de ouro ou de tungstênio, onde está ali envolto o meu DNA que eu quero transferir para a célula. Pode ser para uma célula, para um embrião, para um calo, né? O calo seria uma massa de células de forma indiferenciada. E aí, quando a pressão atinge a pressão do disco de ruptura, ele se rompe e com isso dá um tiro. E aquelas micropartículas são projetadas sobre o explante, que a gente chama então o pedaço de folha ou um pedaço de cotilédone, e algumas células dali, isso vai para um meio de cultura de tecidos, no caso do agrobactério também, e ali você consegue regenerar algumas células que vão dar origem a uma nova planta, e aí você teria então uma planta transformada diretamente, digamos assim, né? Formando uma nova planta transgênica. Existem outros métodos diretos, mas este é o principal. Existe um método chamado eletroporação, que as pessoas não gostam muito porque você tem que tirar a parede celular da célula. A célula tem uma parede celular que confere a forma e dá uma certa resistência à célula vegetal. E aí você tem que tirar a parede celular para daí fazer com que um campo pulsado com energia faça com que haja poros na membrana, e isso num meio líquido, né, um tampão, faz com que o DNA penetre no genoma. E você consegue regenerar, e aí essa célula sem a membrana se chama protoplasto, você consegue regenerar alguns protoplastos que ele volta a regenerar a parede e volta depois a regenerar uma planta. Esse é um meio muito usado em cenoura, em batata, né? Tem algumas plantas que se adaptam bem num protocolo ou em outro, né?
Existem outros meios, que é com polietileno glicol, né? Mas o bombardeamento da forma direta e o Agrobacterium da forma indireta são os mais usados. Quando o senhor fala do agrobactério, o senhor fala de como se fosse um método de transporte. Eu pego o gene que eu quero, que eu tenho interesse, no caso da soja RR, como ela é chamada, a soja resistente ao glifosato. Eu peguei o gene de uma determinada planta, só poderia dizer qual é para o público, depois eu gostaria, e a bactéria simplesmente faz o transporte. O código genético dela não vai para a planta. Ela apenas transporta o gene de interesse, nesse caso específico, para a soja, correto? Isso. Vai dentro do DNA de transferência, dependendo da construção que você fizer, né, pode ir um pouco de DNA da bactéria, mas que não teria uma função na planta, né? E tem também, muitas vezes, tem genes de seleção, às vezes de um antibiótico, ou um próprio herbicida, né, que seria de seleção e já seria o gene de interesse, né, para que quando você regenere, você já comece a eliminar aquilo que não é transgênico e facilitar a seleção do material transgênico, né. No caso do RR, então, é a enzima EPS-PS, enol-piruvato chiquimato sintase, né, que é uma enzima que consegue degradar o herbicida, né? Na RR, ela sofre uma mutação em que ela não sofre o efeito do herbicida. Então, a planta normal sofre o efeito do herbicida e morre, e essa ela consegue escapar, digamos assim, do efeito do herbicida e sobreviver. E de que planta veio o gene resistente? Eu tenho impressão, eu não tenho certeza, mas eu tenho impressão que a própria planta já tinha essa característica, já teria essa característica, né? Ou pode ter vindo também de alguma bactéria. Então, o gene fez o transporte, ou seja, a bactéria fez o transporte do gene, melhor dizendo, e ele foi inserido dentro de uma nova sequência genética. Isso. O senhor falou de 2 métodos específicos. Eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa que esse método altera o código genético, mas existe um processo de maturação. Isso não é feito de uma maneira rápida, eu imagino. Eu gostaria que o senhor explicasse quanto tempo leva esse processo e quanto tempo leva para o desenvolvimento de uma nova variedade de alimento baseada na transgenia. Veja bem, você pode desenvolver uma nova planta em 2, 3 meses. Por exemplo, plantas que a gente chama de plantas modelo. Então, hoje o tomate, a Arabidopsis thaliana, que é uma planta modelo de estudo, né, você transforma muito rapidamente, em 2, 3 meses. Agora, daí este material ser uma planta comercial, aí vão vários anos, né? Por quê? Porque uma coisa é você desenvolver uma planta transgênica que vai ficar no laboratório onde você vai estar estudando, que é o meu caso, né? Outra coisa é você pegar esta mesma planta e querer colocar essa planta no mercado. Aí você tem que fazer uma bateria de testes. Eu diria para você que todos os testes possíveis hoje, na questão da saúde, na questão nutricional, na questão ambiental e na questão agronômica, né, para provar, primeiro, que aquele material é interessante agronomicamente, que ele não faz mal à saúde, que ele, nutricionalmente falando, ele não vai ter diferenças a não ser aquela que você introduziu, se tiver esse viés, né? E não vai prejudicar o meio ambiente. Então, toda essa bateria de estudos, ela é analisada por um grupo de pesquisadores, né? Primeiro de quem a desenvolveu. Esse estudo vai ser encaminhado aqui no Brasil para a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é em Brasília, que tem representantes de vários órgãos, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Ciência e Tecnologia, pesquisadores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e Abastecimento,
tem até consumidores envolvidos nessa comissão, né? Então, esse pool de pessoas, especialistas, vão analisar, ou não, no caso de consumidores, eles estão indo lá para participar, mas não tem, talvez, a formação. E aí vai ser analisado todos os dados que foram gerados, né? E a planta pode, então, ser autorizado, a empresa pode ser autorizada a cultivar este material, ou podem ser solicitados novos estudos complementares para provar que aquele material não causa risco, como eu falei, à saúde, ao meio ambiente, né? E aí, então, você poder ganhar autorização para colocar esse produto no mercado. A gente fala de quantos anos, professor, nesse processo todo? 5, 7? Pode durar mais. Aqui no Brasil, por exemplo, tem casos que levaram mais de 10 anos para a CTN-Bio dar um posicionamento para que a empresa pudesse comercializar esse produto transgênico. Agora, existe também muita discussão ideológica sobre o tema. E essa discussão ideológica a gente trata daqui a pouco, se o senhor não se incomodar. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, falando hoje sobre transgenia. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa está o professor Ricardo Ayub, do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu gostaria que o senhor continuasse, nós interrompemos o bloco anterior, falando justamente sobre a questão ideológica em cima da transgenia. Existe um receio muito grande de que o produto acabe causando impactos em gerações futuras, pelo processo ou pelo método, por exemplo, indireto, que é utilizado de transferência de genes. Eu falei recentemente na rádio CBN, num programa que apresento, sobre o método de transferência e comparei a bactéria com um táxi que leva o passageiro do ponto A para o ponto B. Ou seja, você não leva o táxi para casa, você deixa ele na porta de casa. Mas o senhor disse que existe a possibilidade de parte do genoma da bactéria ir para dentro da planta. Só que isso não necessariamente implica em malefícios para a saúde. Gostaria que o senhor falasse sobre esse processo e dissesse, existe algum risco para a saúde humana, por exemplo, no caso da soja RR, a soja transgênica, desenvolvida pela Monsanto? Veja bem, nós temos que ir por etapas aqui, porque você misturou várias questões. Diferentes, né? Eu imagino. Então, vamos pegar o caso da soja, que é esse último que você comentou. Ela é cultivada, esta soja, ela é cultivada, se eu não me engano, há 15 anos. Há 15 anos, pelo menos. Em diversos países, quando eu digo diversos, deve ser em pelo menos uns 40 ou mais países, representando uma área cultivada de milhões de hectares de soja. Até hoje, vamos dizer que todo mundo tivesse se enganado lá atrás, quando liberaram o cultivo dessa soja, né? Houve um engano e essa soja foi plantada. Mas hoje, depois de 15 anos, cultivada em diversos países e todas as pessoas consumindo ela, e não houve nenhum risco à saúde. Ou seja, não houve nenhum registro de malefício causado por ela. Justamente. Então, é porque é um método, uma planta segura. Agora, eu não quero dizer para você que se eu pegar uma outra soja, ela não vai fazer mal. Eu só posso dizer que ela não faz mal quando as pessoas que estão lá na CTN-Bio, que vão receber todos os estudos, avaliarem e disserem lá que essa planta pode ser cultivada comercialmente. Aí, se eles estão dizendo, eu assumo que então não há risco. Mas depois de que a comissão avalie
todos os testes possíveis, repito, nutricionais, de saúde, de meio ambiente e agronômicos, para mostrar que aquele produto é seguro, aquela planta é segura. Então, eu posso ter 2 plantas de soja resistentes a herbicida. Se eu quiser lançar as 2, eu tenho que fazer todos os testes disponíveis para comprovar que as 2 são seguras. Se eu fizer em uma só, não posso comercializar a outra. A outra, neste caso, tem que também ser testada. Não entendo. Eu vou lhe dar um exemplo de como as coisas podem ser contraditórias. Quando eu estava na França, em 1991, iniciando meu doutorado, eu conheci uma diretora da empresa do Grupo Limagran. E ela falou assim, o nosso material é seguro porque nós fazemos todas as análises possíveis. Agora, 6 meses atrás, uma batata vinda do melhoramento convencional, o que significa melhoramento convencional? Cruzou a batata A com a batata B e colocaram aquela batata no mercado e 6 meses depois perceberam que aquela batata tinha níveis altos de alcaloides, que são tóxicos. Então, quando você deixa a batata exposta à luz, ela começa a ficar verde. Aquilo é um alcaloide que é tóxico à saúde humana, né? E aquela batata continha um teor alto de alcaloide. E, no entanto, como ela era do melhoramento convencional, do melhoramento clássico, não foram feitas análises nela. Por quê? Porque se pressupunha que o melhoramento clássico era livre de problemas maiores. E 6 meses depois eles tiveram que retornar a retirar aquela batata do mercado. Então, eu prefiro o transgênico bem analisado do que até um produto orgânico que eu não sei se foi bem produzido. Entende? Eu não sou contra nem a favor do produto A, B ou C. Eu sou agrônomo, tenho minha especialidade e eu acho o seguinte, quanto mais variações tiver, mais mercado. Então, tem mercado para o produto orgânico, tem mercado para o produto transgênico, tem mercado para o produto convencional. Isso, para nós, é ótimo. Por quê? Porque abre novas cadeias de mercado, novos armazenamentos, novos meios de armazenagem, necessidade de uma frota específica, de embalagem, de consumo, né, de produtos diferenciados. Né? E isso, para nós, é ótimo. Por quê? Porque gera emprego. Né? Eu dou aula, eu formo pessoas, eu quero que elas entrem no mercado. Bom, aí você falou sobre a questão ideológica, né? Pois é. Bom, quando você é ideologicamente contra, para mim, que sou uma pessoa mais, digamos, técnica, não há meios de discussão, porque ela sai do racional, não é verdade? Se sai do racional, como é que você vai discutir? A pessoa quer discutir com base numa ideologia, aí não funciona, no meu caso. Né? Então, no meu caso, eu quero que me provem que não faz mal. Está provado que não faz mal. Aí podem levantar o caso, mas teve uma planta que ficou resistente ao herbicida. Eu te digo, ótimo e que pena. Né? Primeiro porque não existe tecnologia milagrosa que resolva todos os problemas. Por isso, volto a dizer, precisamos de agrônomos. Por quê? O fato de você ter uma metodologia nova, uma tecnologia nova, pressupõe que você saiba usá-la. E você vai usar quando é necessário. Você não pode generalizar e usar anos a fio a soja RR aplicando o mesmo herbicida, porque você causa uma pressão de seleção forte. Então, se eu tenho, agora explicando um pouquinho para algumas pessoas entenderem, se eu tenho lá uma área com muito mato, eu vou usar a tecnologia RR para quê? Para limpar um pouco aquela área. Se eu tenho uma área limpa, eu posso usar outra soja e outro herbicida. Para quê? Para justamente não causar aquela pressão de seleção que poderia até inviabilizar essa tecnologia que foi gerada. O que é pressão de seleção? Pressão de seleção é se você usar sempre aquele mesmo herbicida na área, uma hora ou outra, uma semente com um potencial genético um pouquinho melhor,
ela começa a resistir ao herbicida. Então, a pressão que você está exercendo no meio foi muito forte e ela acabou fazendo que um novo indivíduo com uma resistência melhor pudesse se desenvolver naquela condição. Entendi. Né? Processo de seleção artificial, digamos assim. Inclusive, existe um milho que foi lançado no passado, que era uma tecnologia chamada Clearfield, que ele não era transgênico, mas o milho tinha resistência ao herbicida. Por quê? Lá na cultura de tecidos, quando eu coloco a planta para desenvolver dentro do laboratório, o cientista colocou um pouquinho de herbicida, um pouquinho só. E algumas plantas se desenvolveram. Daí ele fez de novo o processo, colocou um pouquinho mais de herbicida e alguma planta se desenvolveu. E ele foi aumentando a dose aos poucos até ele ter uma planta que tinha resistência ao herbicida e não era transgênico. E aí ele pôde usar esse material no campo. Aí entram duas perguntas com a mesma finalidade. Eu volto a questionar em relação ao código genético da bactéria dentro da planta. E também, o que o senhor acaba de falar, sobre elementos químicos dentro da cadeia genética da planta, pelo menos foi o que eu pude entender como leigo, no caso o herbicida dentro do milho. Isso não acaba prejudicando a saúde humana? Não existe esse risco? Ou são justamente as pesquisas que eliminam essa possibilidade de risco? Bom, primeiro, o herbicida não entra dentro da planta. Perfeito, então só para esclarecer. A planta tem condição, dentro do seu metabolismo, de degradar o herbicida que você aplica no campo, na produção. E aí ela desenvolve. Isso que o senhor acabou de explicar em relação ao milho. Okay. Agora, a bactéria, ela transfere para a planta um pedaço de DNA que a gente chama de DNA de transferência. Ali tem o meu gene de interesse, tem o promotor e o terminador que fazem com que esse gene possa ser expresso dentro da planta. Tem também, às vezes, um gene de seleção, que poderia ser o herbicida, ou um antibiótico, ou um gene marcador. Ou, não querendo usar nenhum desses dois, um gene, por exemplo, de produção de açúcar, por exemplo, a rafinose. E aí você colocaria no meio a rafinose e não a sacarose. E aí, só a planta transgênica teria condição de degradar, utilizar a rafinose que está no meio. E a tecnologia ela vem avançando de modo a você transferir cada vez menos partes do tDNA para a planta. Professor, mas o que vai definir se ela tem ou não tem problema são os estudos posteriores. Eu gostaria que o senhor explicasse a sigla que o senhor acabou de utilizar, o tDNA. Exatamente, e o tDNA, e o senhor explicasse também para as pessoas de casa o que é rafinose. Né? Então, o tDNA é o DNA de transferência. Então, dentro da informação genética da bactéria, o tDNA é aquilo que ela transfere para a planta. Perfeito. Que ali tem o seu gene de interesse, pode ter um gene de marcação ou de seleção. No caso, por exemplo, eu expliquei que esse gene de seleção poderia ser um açúcar, como a rafinose. Normalmente, muitas plantas não usam a rafinose como um meio de se desenvolver, como uma fonte de energia. Mas, se eu estiver transferindo esta característica para a planta, aquela planta transgênica poderia se desenvolver no meio com rafinose, e aí ela se diferenciaria das outras que iriam morrer, ou não poderia usar este açúcar. Entendi. Né? Agora, quando eu regenero a planta, volto a dizer, todos os estudos têm que ser feitos para mostrar que aquela planta é segura. Né? Se dentro de um mesmo ensaio que eu fizer, eu gerar 2 melões, eu fiquei muito conhecido por causa daqueles melões que eu tinha desenvolvido, né? Se eu gerar 2 melões... Melões longa-vida. Longa-vida, vamos chamar de longa-vida, né? Se eu gerar 2 melões, eu só posso dizer que os 2 são seguros se eu fizer todas as análises nos 2. Aí eu posso escolher aquele que se adapta melhor na produção e nas questões de produtividade e da qualidade de fruto, por exemplo, e ver qual eu vou colocar no mercado. Por quê? Essas pesquisas são muito caras. Né? Veja, é um leque, todas as informações possíveis são avaliadas. Né? Todos os testes possíveis são de ser realizados, eles devem ser realizados.
E aí isso é muito caro. Então eu pego normalmente aquela que me parece melhor agronomicamente, né? E aí desenvolvo as análises para ela, para que ela entre no mercado e o resto é eliminado. Quando a gente fala em pesquisas, as pesquisas são desenvolvidas pelas empresas que têm um interesse comercial. E órgãos como o CTN-Bio, no Brasil, acreditam então nas informações fornecidas pela empresa. Ou possuem os governos os seus próprios departamentos de pesquisa para fazerem a checagem daquilo que foi apresentado. Veja bem, cabe à empresa provar que o seu produto é seguro. Quem vai avaliar a comissão, se julgar pertinente novos ensaios, ela pode pedir. E no nosso caso, o governo brasileiro, nós temos a Embrapa e as empresas de pesquisa estaduais que podem dar este suporte, né? Podem dar este suporte, né? Mas hoje, se você for ver, a Embrapa, ela lançou a Embrapa Senargem, a Embrapa de Recursos Genéticos em Brasília, né? Onde eu tenho vários colegas e pessoas altamente gabaritadas. Ela acabou de lançar, há 2 anos atrás, um vírus, um feijoeiro, resistente a um vírus, né? E eu não sei se você sabe hoje, mas o Brasil hoje importa feijão da China, porque nós temos problemas com a mosca branca, que é um inseto que transmite o vírus para as lavouras de feijão, fazendo com que elas fiquem pouco produtivas, né? Então, esse feijão lançado pela Embrapa, né, passou por todos os testes, né, e agora ele foi apresentado à CTN-Bio, e a CTN-Bio, então, permitiu, né, esse cultivo. Então, veja, é uma forma de solucionar problemas, né, agronômicos, problemas nutricionais, né? É benéfico à humanidade. Eu não quero dizer para você que nós precisamos da biotecnologia porque nós vamos acabar com a fome. Não vou dizer isso, a gente sabe que não é esse o problema. Mas a gente sabe que cada vez mais nós precisamos proteger o meio ambiente. Precisamos proteger o planeta de ações que modifiquem o ambiente, ou seja, acabar com as florestas, com os desmatamentos, né? Então, para que isso aconteça, nós precisamos produzir melhor naquilo que nós já usamos, né? Para que a gente possa preservar as matas, as nascentes, as florestas. Nós temos que usar melhor aquilo que nós já estamos utilizando. E para isso nós precisamos da biotecnologia, que é uma ferramenta de trabalho importante, né, para a própria sobrevivência hoje da humanidade. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, transgenia. Comigo no estúdio, o professor Ricardo Ayub, do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com um doutorado na área. Professor, nós nos conhecemos há quase 20 anos. Em 1997, fiz uma reportagem com o senhor, na época, para a TV Esplanada de Ponta Grossa. E o senhor relatava, então, uma pesquisa que tinha desenvolvido na França sobre um melão, que eu falei de maneira popular no bloco anterior, longa vida, ou seja, cuja durabilidade depois da colheita era maior do que um melão cantaloupe convencional. E nesse caso, obviamente, nós temos um benefício para os seres humanos, que é justamente a durabilidade maior de um alimento. Dentro daquilo que o senhor falou no primeiro bloco, ou seja, dos potenciais que a transgenia oferece, existem alguns que são muito interessantes, como a resistência à geada. Se nós conseguirmos desenvolver um dia uma alface ou hortaliças resistentes à geada, isso vai ser extremamente benéfico, porque vai preservar a produção e, obviamente, vai evitar com que as pessoas passem fome no futuro. Porque a biotecnologia é uma ferramenta, pelo que eu posso entender, para que as pessoas tenham segurança alimentar. É isso? Isso mesmo. Como eu falei, todo produto, todo novo produto
ou planta autorizado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ele tem condições de ser cultivado e ele vai resolver problemas agronômicos, problemas nutricionais e até problemas de saúde. Por exemplo, eu posso produzir uma vacina dentro de uma planta. O senhor pode amanhã estar comendo um alface e estar sendo vacinado, né? Interessante isso. Então, a biotecnologia ela oferece uma gama de oportunidades, né, de desenvolvimento de plantas, né, que vão trazer benefício à nossa sociedade, né? Inclusive, falando então da redução de perdas, né, só no setor de hortigranjeiros, o Brasil perde de 20% a 50% do que é produzido. Então, veja, num país onde nós temos pessoas na linha da pobreza, que ainda passam fome, se eu conseguisse reduzir aí 20% das perdas, esse alimento chegaria mais barato à população, né? Sem prejudicar o produtor, que ganharia mais. Sem prejudicar o produtor. Porque hoje o que o produtor faz? Aquilo que ele perdeu, ele aumentou o preço, né? Ele aumentou o preço já para embutir as perdas. Se ele não precisasse perder, ele poderia vender um pouco mais barato e estaria ganhando da mesma forma, né? Então, tem opções, né, de você conseguir, então, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Se eu não me engano, na Índia, eles têm um problema de subnutrição, de deficiência de vitamina A. E já foi desenvolvido o Golden Rice, que é um arroz dourado, que ele tem um maior teor de vitamina A. Então, lá naquelas comunidades, ele poderia resolver aquele problema de desnutrição, né? Específico de vitamina A. Específico de vitamina A. O senhor falou de vacina, por exemplo, e a gente está falando de plantas, que é a sua área, o senhor é professor do Departamento de Agronomia. Mas a transgenia pode, inclusive, ser utilizada para curar doenças, não pode? Pode ser usada para curar doenças. Por exemplo, a insulina foi o primeiro medicamento desenvolvido pela engenharia genética, né? No entanto, você não vê ninguém reclamar. Por quê? Porque não está sendo consumido, né? E está salvando vidas, né? Mas o alimento também salva vidas, né? Agora, eu posso usar, por exemplo, a transgenia para produzir uma cana com uma parede celular, por exemplo, ou fibras, com pequena modificação estrutural, que vai me produzir mais etanol, produzir mais energia, né? Isso é interessante. Da mesma forma, eu posso produzir bactérias que, lá na fermentação da cana, né, consiga explorar melhor o bagaço e extrair melhor os produtos da cana, né, para produzir mais energia. Então, são várias aplicações, né? Eu posso produzir leveduras, posso produzir bactérias, né, que vão produzir um queijo de melhor qualidade, um iogurte de melhor qualidade, né, que até tire mancha da roupa, né? Então, existe aí possibilidades infinitas, né? A engenharia genética é utilizada na produção de carne ou ainda não? Ela pode ser utilizada na produção de carnes. Você já tem a clonagem animal, né? Não é minha especialidade, mas você já tem a clonagem animal. A Embrapa já tem produtos desse tipo de clonagem, né? O mais famoso foi a ovelha Dolly, né? Foi a primeira, né? E aí você pode ter animais mais robustos, com crescimento melhor, que consiga comer menos e engordar mais, desenvolver, por exemplo, menos gorduras que sejam prejudiciais ao homem, né? E que tenham um sabor melhor, um ganho de peso melhor, né? Então, existem essas possibilidades, né? Professor, quando se coloca diante do público a questão da transgenia, existem dois aspectos, a gente já falou sobre isso. Um que é técnico, que o senhor desenvolveu bem no primeiro bloco, explicando como é que funciona o processo, e outro que é ideológico. Dentro da discussão ideológica,
tudo passa pela modificação daquilo que é natural. Mais ou menos essa é a argumentação ideológica por trás de quem é contra. Mas hoje, no caso da soja, por exemplo, a recompensa financeira para quem produz soja convencional é muito baixa. Não vale a pena. Então, você acaba produzindo a soja transgênica. Ao mesmo tempo, pesquisa recente mostrou que os produtores brasileiros têm medo de plantar a soja transgênica porque têm medo de represálias comerciais. O senhor acredita que, comercialmente falando, né, porque em termos de produção, em termos de manejo, no caso da soja RR, voltando a esse exemplo, ela é mais prática de se manejar porque, literalmente, se usa menos herbicida. Inclusive, é benéfica para o meio ambiente por conta disso, porque se usa menos herbicida. Agora, o público e a questão comercial. A questão comercial vem sendo tratada adequadamente pelas empresas que cuidam de transgenia ou que lidam com transgenia para que tudo isso que nós estamos falando nesse momento se reverta em benefícios concretos? Porque o receio que eu vejo, o problema maior é superar o medo, não é isso? Veja bem, eu vou voltar naquela questão de mercado, né? E eu dizia que quanto mais produtos diferentes, diversificados, mais mercado. Então, se eu ideologicamente não quero consumir um produto transgênico, mesmo sabendo que as pessoas que teriam a responsabilidade de fazer as análises e de atestar que esse produto é seguro, mas eu ideologicamente não gosto e não quero, eu vou comprar, por exemplo, produto orgânico, né? Se eu estou preocupado do ponto de vista econômico e quero comprar o produto que é mais acessível a mim, eu posso comprar o produto transgênico, né? O convencional, se eu vou produzir o convencional ou o transgênico, é uma questão de mercado. Então, se eu tenho alguém que me pague mais para produzir o convencional, eu posso produzir o convencional. Se eu tenho alguém que me pague mais para produzir o orgânico, eu posso pensar em produzir o orgânico, né? Agora, o mercado hoje de grãos, de soja, de milho, ele já é quase que, eu diria, quase que 90% de transgênicos, né? Pelas vantagens de manuseio e outras, né? Então, e como eu lhe falei, há mais de 15 anos esses produtos vêm sendo consumidos, né? E graças a Deus, você inclusive trabalha na imprensa, você está mais habilitado do que eu a dizer se houve algum problema, né? Você ouviu algum problema desses produtos que nós vemos consumindo aí há anos? Agora, por uma questão de mercado e de razão do consumidor, eu acho que o produto deve ser rotulado em orgânico, em transgênico, em convencional, porque é um direito meu. Se eu não quero comer o transgênico, então eu compro o outro. Está ali rotulado para eu saber o que eu estou comendo. Mas pelo que o senhor conhece de mercado, porque o senhor também acaba lidando com isso indiretamente pela área em que atua, pelo que o senhor conhece de mercado, as pessoas têm diminuído a sensação de medo em relação ao transgênico. Eu acho que com o passar do tempo, né, como eu falei, mais de 15 anos de consumo, de produção, né, e graças a Deus não tivemos problemas nefastos, né, prejudiciais à saúde do consumidor, né, e isso vai trazendo a confiança, né, do consumidor em relação ao produto, a uma determinada marca, né. A Universidade Estadual de Ponta Grossa vem desenvolvendo alguma pesquisa nesse sentido? Ainda não. Eu vou lhe dizer por quê. Porque isto é regulado por Brasília. Então, para você poder fazer essas pesquisas, tem uma comissão interna na universidade que reporta a Brasília e Brasília tem que autorizar a fazer. E que eu saiba, não temos nenhum trabalho hoje na universidade. E os trabalhos na universidade, eles pararam porque, para cumprir a legislação, você tinha que ter todos os ambientes isolados para esse tipo de trabalho. E a universidade não conseguia cumprir todos os quesitos da lei, né? É uma questão de fator custo mesmo, né? Infelizmente, o governo ele coloca uma legislação que é pertinente, mas deveria suprir as suas universidades, as suas empresas de pesquisa,
destas instalações para que esses estudos não fossem prejudicados. Porque, na realidade, o nosso problema de atraso é o que é falta de tecnologia. Enquanto nós não estamos fazendo, alguém está fazendo, está patenteando e está nos vendendo e nos cobrando royalties para o uso dessa tecnologia. Sendo que mão de obra qualificada para desenvolver essas pesquisas nós temos no Brasil. Graças a Deus o Brasil evoluiu muito, né? Foram anos de investimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, da CAPES, do CNPq, em formação de profissionais no exterior. Foi o meu caso, por exemplo, lá em 1991, quando eu fui para a França, né? E esse pessoal retornou e hoje nós temos cursos excelentes no Brasil, que precisam o quê? De estrutura para trabalhar, porque o pessoal com conhecimento nós temos, né? Então, o que basta seria, como eu posso dizer, contrapartida em investimentos em pesquisa. Isso eu não falo especificamente da UEPG, eu falo dos governos, tanto federal quanto o governo estadual, os governos estaduais, enfim. Eu acho que as prefeituras não têm universidades próprias, pelo menos no Brasil isso deve ser muito raro, e também não teriam dinheiro para bancar pesquisas. Mas os governos estaduais e a União, sim. E veja, se o governo investe nas estruturas da universidade e das empresas de pesquisa e nos deixam formar equipes, nós conseguimos, a partir daí, conseguir apoio privado. Por quê? Porque estamos bem estruturados, com uma equipe capaz de gerar tecnologia. E o empresário, ele não vai botar dinheiro em qualquer lugar. Ele vai aonde ele sente que tem condições de investir e de ter o trabalho desenvolvido, o resultado, né? Nós conversamos com o professor Ricardo Ayub, doutor em biotecnologia, professor do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Muito obrigado, o prazer foi meu. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e voltamos na semana que vem.